nós hoje vai continuar falando sobre o amor. O amor universal, agora falando do amor universal. E nós da última vez falou a diferença, né, quando o amor é universal e quando ele é individual. Quando o amor universal é individualizado. Mas todos os mestres ensinaram o amor universal. Então hoje nós vamos começar a ver o ensinamento dos mestres que fala o que é amor universal. Hoje nós vamos falar o que para Cristo é o amor universal. Quando é que o amor se expressa de uma forma universal? E como é que o amor se expressa para Cristo de uma forma individual, ou egoísta, ou individualista? Tá certo? Mas se antes vocês tiverem a pergunta, fica à vontade. Cael de Jurã, salve pai. Por favor, nos explica o limite entre amor e submissão. O limite, a diferença entre amor e submissão. Amor é amor, submissão é submissão. Quando você se entrega ao outro por amor, você não está submisso a nada. Agora, quando você se entrega por submissão, ou seja, se entrega para se entregar, aí você está submisso. Você tem que se entregar ao outro por amor e não por submissão. Deu para compreender? Não, eu sei que não deu para compreender, mas nós vai falando sobre isso hoje também. Pacal, Joaquim, por que é tão difícil para o ser humanizado amar universalmente? Porque ele é egoísta por natureza. Simples. Na hora que você já pensa que você é um ser humano, você virou egoísta. Porque o ser humano por egoísta é natureza. É egoísta por natureza. Então veja, para amar universalmente, você não pode nem ser ser humano. Porque se for ser humano, você vai viver humanamente. E quem vive humanamente não ama universalmente. Aproveitando o gancho da Neise e do Anderson, a Neise fala: o Anderson quer saber até quando seremos crianças. E o Anderson pergunta: confirma a pergunta, até quando seremos crianças no amor universal? Enquanto não lidarem maduramente com o amor universal. Enquanto não lidarem maduramente com a vida. Sabe o que é lidar de uma forma madura com a vida? É não ser criança que vive batendo os pés querendo as coisas. Criança que fica esperando que o pai lhe dê. Criança é que fica sonhando que pode ter coisas que não pode ter. Na hora que você lidar maduramente com a vida, ou seja, na hora que você disser eu quero ter, mas não posso ter, então deixa pra lá, você começa a virar maduro. Só que vocês só querem ser maduro para outras coisas. Não no seu relacionamento com os acontecimentos da vida. Nessa hora vocês são criancinhas, doidas para ganharem um docinho. Anderson, mas se estou vivendo como ser humano, é possível viver não humanamente? Acho que sim. Na hora que você disser estou ser humano, não sou. O problema é que você só fala isso da boca para fora.
eu só estou humanizado. Eu não sou ser humano. Mas isso só sai da boca para fora. Você não vive isso dentro de você. Se você vivesse isso, você poderia. Se não tem a pergunta, então vamos começar. Cristo e o amor universal. Todos os mestres ensinaram, na sua linguagem, o amor universal. Cristo também ensinou o amor universal. Mas como todos os mestres, Cristo não ensinou o amor universal. Olha a confusão. Ele ensinou o amor universal, mas não ensinou o amor universal. Porque não há palavras para explicar o amor universal. O que você pode dizer é o que é amor individual. Hoje, amor egoísta. Fazer isso é amor egoísta. Quer dizer, não fazer lixo é amor universal. Todos os mestres ensinaram desse jeito. E que isso não foi diferente. Ele mostrou o que você não deve fazer, como você não deve ser, para poder amá-lo universalmente. Então os ensinamentos do Cristo dizem para você, não faça isso. Por quê? Porque se você fizer lixo, você vai estar amando individualmente. Então, para nós entender agora a questão do amor universal, que é ensinado pelo Cristo, vamos ver algum dos ensinamentos que o mestre deixou para nós. O primeiro que eu vou falar agora, ele diz assim: não julgue. É um ensinamento que ele passou diversas vezes. O ser humano não deve julgar. Então, não julgar é amá-lo universalmente. Julgar é amar individualisticamente. Isso fica muito claro. Isso é muito fácil de entender. O grande problema é que vocês não sabem o que é julgar. O ser humano confunde julgamento com pena, com apenamento. Vocês acham que só existe julgamento quando há uma condenação de alguém. Mas julgar não é condenar ou apenar. Julgar é outra coisa. Julgar é você formar é melhor a palavra, formar uma ideia sobre alguém ou sobre alguma coisa. Olhe agora para o www. Vocês estão vendo uma imagem. Como é que essa imagem surge em vocês? Por um julgamento. Por uma análise que chega a uma conclusão. Uma energia penetra pelo olho e a mente que já tem dentro dela. A figura forma a imagem. Isso é um julgamento.
Porque o julgamento é apenas você tirar conclusão qualquer uma de qualquer coisa. Por quê? Porque para você chegar a uma conclusão, você teve uma análise das coisas. E julgar é analisar qualquer coisa. E aquilo que você conclui, o fruto do julgamento, é uma análise. É uma sentença. É a conclusão. Então, amá-lo universalmente é não cegar, não tirar conclusões nenhuma de nada. Ou seja, para Cristo, viver com o amor universal é não ter opinião sobre nada. Cada vez que você tem uma opinião sobre alguma coisa, você está amando individualmente. Por quê? Porque aquela sua opinião sobre alguma coisa é o fruto de um julgamento. É a sentença ou conclusão que você tirou depois de uma análise. Então, primeira grande coisa, amá-lo universalmente é não ter ideia sobre nada, não ter opinião sobre nada. Foi isso que o Cristo lhe ensinou. Se tiver a pergunta, nós não vamos falar mais. Anderson pergunta: mas na nossa vida cotidiana, muitas vezes precisamos fazer análise e julgamentos. Mesmo no nosso serviço, é possível se livrar completamente do julgamento? Sim. É impossível deixar de tirar conclusões, mas é possível se libertar delas. Diga para você mesmo, eu acho. Não sei, não tenho certeza. Eu só acho isso. Eu não sei. Porque se você souber, você acabou de ter a certeza, acabou de julgar. Então basta você simplesmente dizer, isso é uma ideia que eu tenho. Agora, se ela é verdadeira ou real, eu não sei. Desculpa, verdadeira ou falsa, eu não sei. Robigol pergunta: então, para amar de verdade, não devemos criticar nada e ninguém? Olha, criticar já é um próximo passo. Porque antes da crítica, você tem que julgar se está errado. Você não critica ninguém que você acha que esteja certo. E como é que você sabe que está certo ou está errado? Porque você julgou. Não, você não deve criticar ninguém. Mas para que você não critique ninguém, você tem que deixar de julgar. Ou seja, tem que deixar de ter opinião. Se você tiver opinião sobre alguém ou sobre alguma coisa, você já julgou. A crítica é apenas um acessório e não o principal. Pacal: Joaquim, não seria impossível isso? Ou seja, não ter ideias sobre nada? O caminho não seria não se apegar às ideias, ao invés de não termos? Foi o que eu acabei de dizer para o moço. O caminho é
tendo as ideias, não é não se apegar a ela, é não ter certeza dela. Essa é uma ideia que eu tenho sobre isso. Agora, se essa minha ideia é verdadeira, eu não sei. Na hora que você faz isso, você vai, como se fala, destruindo certezas. E quando você destrói certezas, você para de ter opiniões. Não adianta você querer despossuir, porque você também não sabe o que é despossuir, que nós ainda vai falar. Vou ler o comentário da Neisa aqui para o pai. O que o pai Joaquim está dizendo sobre o que PJ está dizendo sobre os achismos? É sobre os achismos. Muito interessante, porque aprendi que sempre teria que ter certeza de algo para poder falar ou fazer. Pai Joaquim, desaprender é desafiador. Daqui para frente só vou achar. Quando você tem certeza de alguma coisa, sabe o que você faz? Você come a maçã. A cobra deu a maçã para Eva e disse para ela: Deus não quer que você coma dela, não é porque você vai morrer. É porque Ele sabe que se você comer dessa maçã, o saber, alguma coisa sobre alguma coisa, você será como Deus. Só Deus sabe. Todo eto, inclusive o próprio Cristo, tem ideias, tem verdades relativas. Só Deus sabe a verdade absoluta. Então, quando você diz para você mesmo, não sei, você vai estar cumprindo o próximo ensinamento que nós vamos falar agora, daqui a pouco. Anderson pergunta, não ter certeza das coisas é justamente evitar discussões e brigas? Pode até evitar, se tiver que evitar. Não leva a isso. Agora, dentro da lógica humana, ou seja, dentro da ideia que vocês têm de que vocês praticam o ato por livre e espontânea vontade, sim, na hora que você não tiver certeza de nada, você não vai ter que defender nada. E na hora que não tiver que defender nada, você não vai discutir nada com ninguém. Teia 1. Não ter certeza de nada não vai gerar um sentimento de insegurança? Só zelo em quem quer ter. Chega o lancha. Amanhã, na outra terça, nós vai estudar o amor universal segundo Paulo. Você precisa ter fé. E fé é a segurança, é a confiança coitega. Pergunta, o Anderson. A cobra que deu a maçã para Eva foi realmente a ex-mulher de Adão? Eu não me meto em problema de casal. Ai, desculpa, gente. Quando uso o crivo... desculpa. MG Couto. Quando uso o crivo da razão, estou julgando, já que no livro dos Espíritos se fala muito nisso? Desculpa, o livro do Espírito não fala equívoco da razão. Quem fala equívoco da razão é Kardec, nos seus comentários, não no livro do Espírito, no Oba Pótuma, nas coisas que ele escreveu depois. Não existe essa passagem no livro do Espírito. O livro do Espírito fala em entrega a Deus. Se você usa o equívoco da razão, você está julgando. Porque você não tem razão. Você achou a razão é humana. Como é que você quer analisar o mundo de Deus a partir de verdades humanas? Meio difícil. Eu gostaria de enfatizar o que o Kael escreveu. Lembre-se, ter certeza que não sabe de nada é saber alguma coisa. Essa é a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria é
nada saber, nada, não ter certeza de nada. Quando você existe uma diferença entre você conhecer e saber. Conhecer é ter informações, saber é ter certeza. Renato, o espírito não passa pelo processo de aprendizado antes de encarnar a primeira vez? Ele deve negar o conhecimento adquirido também? Nós estamos falando sobre a lógica humana. O que o espírito sabe é o que ele sabe. Agora, nenhum espírito questiona. Nenhum espírito tira conclusões. Nenhum espírito analisa por vontade própria. Eu me lembro quando eu disse para minha filha a primeira vez que o ser humano não tinha livre-arbítrio de fazer o que quisesse. Aí ela me perguntou, isso vai até onde? Até onde o espírito não tem o livre-arbítrio de fazer? Eu disse, olha, os espíritos elevados têm o livre-arbítrio de fazer. Aí disse, bom, eu digo sim, eles têm, porque a primeira coisa que o espírito elevado faz antes de fazer qualquer coisa é perguntar, Deus, o que você quer que eu faça? Esse é o livre-arbítrio do espírito elevado. Ele pergunta a Deus o que Deus quer que seja feito. Agora vocês não. Vocês acham que podem fazer, podem assar, saber, conhecer o que quiser de qualquer um. Quantas vezes vocês formaram ideias sobre algumas pessoas e quebraram a cara na frente? Quantas vezes vocês já formaram ideias sobre determinados acontecimentos e quebraram a cara lá na frente? Moço, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se alguém lhe pede para lhe ajudar a fazer uma determinada coisa de uma determinada forma, amá-la, e você sabe que aquilo não dá certo, daquele jeito, amá-la é dizer para ela que ela está errada ou fazer do jeito que ela quer? Quantas vezes você já disse isso não vai dar certo e deu? Então para de achar que você sabe qualquer coisa. Porque quanto mais você achar que sabe, mais você vai estar julgando. E se diz cristão. O cristão é o que chega Cristo. E Cristo diz, não julgue. E julgar é ter opinião. E aí você já tem a opinião que ninguém deve julgar. Kael, só para complementar. Kael, faça do jeito que ela quer, porque se der errado, a bucha é dela. Perfeito! Aí você ainda sai por cima e diz assim, eu sabia que não ia dar certo. Tá certo. Não tem mais, né? Pacal. Joaquim, estamos encarnados para vencer o raciocínio? Essa é a característica básica do egoísmo. É o raciocínio. Então sim, tá? O ser humano raciocina para que o espírito se liberte do raciocínio. Pergunta do Kael agora. Pai, sei que não tem a ver muito com o assunto, mas queria saber aquela história de que a mulher veio da costela do Adão. O que tem a ver? Não, hoje não. Hoje nós temos muita coisa para falar, nem sei se vai dar para terminar o quisto. Vamos falar da segunda coisa. Se tiver a pergunta, o moço depois faz. Ou então faz agora. Anderson. Quando Sócrates disse que sabia que nada sabia, então ele acabou por se apegando à sabedoria? Sim, ele se apegou à sabedoria de nada saber. Não é nada saber, é saber nada. Que é diferente. Nada saber é você ainda ter um nada que você sabe. Saber nada é não ter nenhuma sabedoria. Ana Maria, como é uma mãe agir assim, não sabendo nada com seus filhos? É a mãe que respeita o filho. É a mãe que dá ao filho o direito de ser alguém. Enquanto que as outras mães sufocam o filho e por isso, estou falando humanamente falando, tem muito filho indo pro tóxico, que não aguenta mais a mãe sufocando.
Ou eu estou falando besteira? Ou não é isso que acontece? Ou não era isso que acontecia com vocês quando vocês eram jovens? Se sentiam sufocados pelo amor da mãe e do pai. Agora que são mãe e pai, não querem sufocar o filho. Porque agora vocês estão representando o papel de mãe e pai. Não é você que cobra do seu filho, não é você que quer dar para o seu filho. É a mãe que você incorporou como papel para você. Eu agora sou mãe, eu agora tenho que fazer assim. Eu já contei aqui, uma moça me perguntou, Joaquim, como é que eu faço para orientar minha filha adolescente? Eu disse, dê a ela tudo que você queria ser quando ela era adolescente. Ela disse, eu não posso, cara, agora você é a mãe, né? Agora, quando você era adolescente, que lia e se revoltava contra a sua mãe, que era igual ao que você é hoje. É assim que fica uma mãe. Olha, nenhum filho vai se perder por causa disso. Acho que muitos vão se assar, viu? O Anderson. Me disseram que tem um lugar, me parece que na China, onde os filhos fazem o que quiser. Os pais os deixam livre para tudo. Isso seria o mais correto? Não sei se é o mais correto. Para ele responder se ele é o mais correto, eu teria que lhe julgar o que você me perguntou. Não existe mais correto. O que eu posso saber é que existe um lugar que é assim, existe outro lugar que não é assim. Outro ensinamento do Cristo, que faz parte do amor universal ensinado pelo Cristo. Não adulteres. Não cometa adultério. Quando você lê isso, você pensa logo em ir para a cama com outra mulher. Porque o adultério ficou conhecido como o ato sexual praticado fora do casamento. Mas adulterar não é só você ir para a cama com a mulher, com outra mulher, ou outro homem. Adulterar é faltar com a verdade. Alterar uma verdade. Não é isso que é adultério, moço? Quando você adultera um documento, você muda a verdade, o que era o documento. E é isso que o Cristo ensina. Quem ama universalmente jamais muda a verdade. Só tem uma coisa, moço. Tudo o que o ser humano acha é mentira. Tudo. Não importa o que você ache sobre qualquer coisa, é mentira. Mentira para o universo. Pode ser verdade para vocês, verdade dentro da lógica humana. Mas, universalmente falando, é uma ilusão. Sabe, nós já estudou a vida como instrumento camático de provação do espírito. Aí você diz que o outro lhe agrediu. Isso é mentira. Ninguém pode agredir ninguém. Está sendo criada a situação camática necessária para a prova do espírito. Agora, você pode afirmar que está sendo criado? Não pode, porque você não sabe o que é espírito, não sabe o que é camático, não sabe o que é situação. Então você, além de não ter ideias, não se deve falar nada. Nem fazer, o moço está me perguntando. Como verdade absoluta. Como verdade, como realidade. E não deve empenhar a sua palavra em nada. Sabe, eu estou fazendo isso para acontecer aquilo. Mentira.
Você não sabe para que você está fazendo. Você não sabe por que você está fazendo. Ah, eu tenho certeza que aquela pessoa... Não tenha certeza. Você não sabe de nada. Você não conhece nada. Você é um ser humano limitado pelas capacidades humanas. Você não conhece o universo. Você não sabe o que está se passando. Olhem ao redor de vocês. Vocês estão em casa ou em algum lugar com uma outra pessoa sozinho, ou com outras pessoas ou sozinho? Não, com certeza onde vocês estão, se tem diversos espíritos trabalhando. Você sabe, você está vendo? Não, mas você afirma que está sozinho, ou que está só com essa ou aquela pessoa. Não afirme nada, porque tudo que o ser humano afirma é uma adulteração da verdade universal. Por quê? Porque é uma ideia humana. Porque é uma ideia aprisionada às capacidades perceptivas do ser humano. Só para mostrar a capacidade de percepção de vocês, eu vou fazer umas perguntas aqui pro moço, tá certo? Moço, me responda o seguinte: o que existe entre eu e você, aqui e agora? Nada, ar. Aqui? Nada, ar. Não, entre eu e você aqui existe uma coisa que sem ela, e não é só o ar, você não vive. O que é? Fluido cósmico universal. Não, fale aqui. Fluido cósmico universal. Não. Eu não vivo. Isso. Porque você não vive sem ela. Você já ouviu falar de uma coisa chamada umidade relativa do ar? Então entre eu e você tem água. Tem, bastante, por sinal. Tem água. Se não houvesse essa água aqui, você não estaria. E você está vendo ela? Não. Mas você seria capaz de dizer que aqui está seco. Porque você não vê a água. Mas há água aqui. E se você afirmar que aqui entre eu e você que estamos pertinho não há água, você está adulterando. É isso que eu quero que você, que o Cristo quer que você compreenda. E por isso ele fala bem claro. Não julgue nem pelo templo, nem pela terra, nem por Deus. E é por isso que ele fala: se os seus olhos, suas mãos lhe faz pecar, arranque ela fora. Não confie nas suas percepções como criadores de coisas reais. Você vai estar adulterando a verdade do universo. Não confie que de fazer, ou de ser, ou de estar em qualquer lugar, porque se você confiar nisso, você vai estar adulterando a verdade. Quem ama universalmente não adultera a verdade. E é por isso que fala: eu não sei de nada. Eu não sei no que vai dar, eu não sei o que tem entre eu e você, eu não sei se eu estou aqui, eu nem sei se eu existo. Ele só não sabe. Porque qualquer coisa que ele passe a saber estará adulterando a verdade, cometendo adultério. Ficou claro isso? Se tiver pergunta. Neis, a única verdade é que tudo é uma mentira? Para você sim. E não mentira. Porque
Porque mentira é faltar com a verdade. É uma verdade relativa. É algo que só você acredita, mas que não é verdade para o universo. Então você pode até dizer, olha, eu não sei, eu sei que entre nós aqui só há ar. Agora, eu não vou colocar minha mão no fogo pro lixo. Eu não vou dizer que eu estou certo. Eu não vou dizer que isso é verdade. Porque isso não é verdade. É só o que eu acho. Crisquim, pai Joaquim, e com relação a um professor, qual a sua função frente a uma turma de 50 seres humanos tentando transmitir entre aspas, conhecimento científico? Devo dizer, eu acho que uma molécula de água é isso, um átomo de urânio é aquilo? Reforma íntima é algo interno. Na função de professor, como professor, ele deve dizer que o livro da ciência ensina isso. Agora, por dentro, ele não deve compactuar, ou seja, ter certeza absoluta daquilo. Olha, teve uma moça que quando eu falei isso, ela disse, então eu tenho que pegar o meu diploma de doutora dentista e jogar no lixo, pegar uma mochila e sair por aí. Eu disse, se você tivesse colagem, seria muito bom, viu? O problema é que vocês não têm colagem, não pode ter. Então vai continuar dando a aula. Agora, por dentro, ele, como buscador de Deus, não deve compactuar com isso. Dizer, isso é o que eu ensino. Agora, se é verdade, não sei. Anderson. Pergunta, Joaquim, quando você foi apóstolo de Cristo, você amou universalmente? Quem disse que eu fui apóstolo de Quito? Não conheço essa história, não. Agora, já tive encarnação que, vamos dizer assim, amei universalmente. E já tive muitas encarnações que eu não amei universalmente. Pacal, Joaquim, a maior ilusão humana então é a afirmação, eu tenho certeza? A maior ilusão humana é saber que é humano. Veja, você acaba de dizer, pai, a maior ilusão humana, você acabou de ter certeza que existe o ser humano. Você sabe se existe? Você sabe se todas essas teorias sobre o ser humano ser apenas uma imagem projetada na caverna é verdade? Não sabe. MG Couto. Amar a ciência e tudo o que ela representa na vida como objeto de progresso nos levará a amar universalmente, mesmo sabendo que tem muitos que duvidam da ciência? MG Couto, estou repetindo. Amar a ciência e tudo o que ela representa na vida como objeto de progresso. Amar a ciência e tudo na vida que ela representa como progresso é interessante. É interessante ouvir isso de alguém que está buscando a Deus. Quer dizer que a ciência é que lhe traz o progresso? Não Deus? Quer dizer que o avanço científico é o progresso e não o aproximar-se de Deus? Moço, no livro do Espírito fala assim, bem claro, a ciência lhe é dada por Deus. Deixa eu só lhe dizer uma coisa, não existe descobridores científicos, porque se algum cientista descobrir alguma coisa, é sinal de que Deus não sabia. Você já pensou o homem descobrir uma coisa no universo de Deus que Deus não saiba? Não existe descobridores, existe reveladores do que Deus manda revelar. E se Deus manda revelar, não é a ciência que faz o progresso, é Deus.
E o progresso humano vale o que para o espírito? O que é melhor, andar de carro ou andar de carroça para o espírito? O que é melhor, de fazer em panela de latão ou nestes aparelhos que vocês têm para o espírito fazer comida? Não há avanço científico para o espírito, porque o espírito não está preocupado com ciência. O espírito está preocupado em aproximar-se de Deus. E para isso, o que ele precisa saber é amar, e não o ponto de fujão não sei do que. Neis, eu vou falar aqui, mas eu não entendi. Neis, então, Pai Joaquim, ao passar o que está dizendo, não está compactuando com isso? Não, eu estou compreendendo o que você quer dizer. Sim, e estou compactuando com o saber. Mas um saber que deve destruir todos os outros saberes. E não um saber que se transforma somente no novo saber. É claro que tudo isso que eu estou dizendo está se transformando no saber, no qual, se você acreditar, você vai estar adulterando, faltando com a verdade, porque o que eu estou falando é sobre a lógica humana, não sobre a lógica espiritual. Agora é um caminho onde você vai destruindo algumas coisas, pode até construir outras, que depois você vai destruir também. Isso vai ser eternamente na sua vida. Então sim, eu estou compactuando com o que eu estou dizendo. Não saiba e estou lhe ensinando a saber alguma coisa. Mas esse saber tenha a finalidade de destruir outros saberes, e não criar novos. Caio, ele não segura não, ele ri mesmo, viu? Anabela, então adultério tem a ver com a vibração da palavra? Não, adultério tem a ver com você faltar com a verdade. Não importa se é na palavra ou se é no pensamento. Sempre que você pensa sobre alguém, não falou nada, você está adulterando. Porque você está dando ao outro o que ele não tem. Ficou claro? Anderson pergunta: eu sei que o ser humano não existe. Saber isso não é se apegar também à sabedoria? É o que eu acabei de dizer. Sim, se você se apegar a essa ideia, você vai adulterar, você vai julgar. Sim, você vai. Aqueles que disserem, eu existo, você vai dizer, bobo, não sabe de nada. Já adulterou, já julgou, já condenou. Sim, mas veja, é o que eu acabei de dizer. Isso é um instrumento para você se libertar de algumas verdades. Para que depois você se liberte desta também. Rob Gol pergunta: nós só vamos saber o que é a verdade quando desencarnarmos? Não, você, o espírito, tem ideia da verdade. Tem ideia. Não sabe. A verdade só Deus sabe. Deus é o Senhor. Só Ele é a verdade. Olha, deixa eu falar uma coisa. Deus não é justo. Sabia que Deus não é justo? Por quê? O moço está perguntando por quê. Porque o que é ser justo? O que é ser justo para você? Eu julgar alguém. É julgar dentro da justiça. Não, julgar dentro da justiça. O justo é o que aplica a justiça corretamente. Concorda com isso? Sim, Deus não aplica a justiça. Ele é a justiça. Então Deus não é justo, Deus é a justiça. Então Deus não sabe, Ele é a sabedoria. Deus não tem verdade, Ele é a verdade. E é por isso que só Ele sabe a verdade. Porque Ele é a verdade. Ele não sabe a verdade.
Anderson pergunta: Joaquim, fiz aquela pergunta porque achei que você tinha sido Maria Madalena ou o apóstolo Paulo. De nenhum nem outro. Madalena está encanada e o Paulo de, vamos dizer assim, orienta a gente aqui. Então vamos continuar o ensinamento do Cristo. Que horas chama? 9h15. Despossuir. Amá-lo universalmente é não ter posse. Mas o que é não ter posse? Eu já disse isso em outros trabalhos. Existem 3 tipos de posse. A propriedade de alguma coisa. É meu, é dele, é dela, é do outro. Quem ama universalmente não vê posse de nada, propriedade de nada em ninguém. Não há dono de nada, nem ele próprio, para aquele que ama universalmente. Para ele, tudo é do universo. Por quê? Porque tudo é o universo. O ser humano, o moço acabou de dizer, quando eu falei as outras coisas, da verdade, do Deus ser a verdade, ser a justiça, que isso é muito difícil para eles, para vocês. E eu concordo que sim. E o que eu vou dizer agora é mais difícil. Por quê? Porque vocês têm o hábito de dizer que existe um universo. E existe a Terra, que está no universo. Você tem o hábito de dizer que existe a Terra, mas que existe o seu país. Como se o seu país não fizesse parte da Terra. Você fala que existe a sua cidade, a sua casa, os seus objetos. Como se os seus objetos não fizessem parte do seu país. O país não é só a terra, é tudo que está dentro dele. Então a meja, a sua meja, é o seu país. E se a meja é o seu país, e o seu país é a terra, e a terra é o universo, a sua meja não está no universo, ela é o universo. E quando você fala que qualquer coisa é de alguém, você está dando um pedaço do universo para alguém, criando uma propriedade particular num universo que é coletivo. É por isso que quem ama não tem posses materiais. Porque quem ama universalmente vive no universo. Não vive no seu, no meu, no dele. Então quem ama universalmente não vê propriedades particulares em lugar nenhum. Aliás, no livro do Espírito isso é muito claro. O Kardec, como bom ser humano, pergunta: o homem tem direito à propriedade particular? E o Espírito da Verdade tem sim. Tem direito à propriedade particular que ele deve abrir a todos. Que propriedade particular é essa? Se você tem uma caixa, primeira coisa que você faz é botar portão e tranca para ninguém entrar.
Agora se põe até cheque elétrica para o ladrão não entrar. Mas o ladrão é o universo. Ele não pertence, não está. Ele é o universo. E aquelas coisas são o universo. Agora, para não ter propriedades particulares, você precisa deixar de ser ser humano. Porque todo ser humano egoísta tem propriedades particulares. Tem uma história que eu já contei diversas vezes e vou contar mais uma. O moço viajou da Inglaterra e foi até a Índia para conhecer o seu guru. Foi pro hotel, botou suas malas lá, tomou banho, se arrumou e foi lá na casa do guru. Chegou na casa do guru, o guru estava sentado no meio do chão, sem nenhum móvel, sem nada. E aí o moço perguntou para ele: Guru, cadê suas coisas? O guru perguntou para ele de volta: e as suas, cadê? Ele disse: ah, mas eu não sou daqui. O guru disse: eu também não. O problema é que vocês acham que são, que tem direito a propriedades particulares, objetos, tempo, de vontades, desejos. Não. De quem ama universalmente não tem, nem reconhece propriedade particular de nada em ninguém. A segunda possessão, a segunda posse que você tem que despossuir para amá-lo universalmente é o sentimento. É o gostá-lo ou não gostá-lo, o amá-lo ou não amar, o querê-lo ou não querer. Por quê? Porque eles são formados de julgamentos. Você quer o que você julga que quer. Você não quer o que julga que não quer. Quem ama o universo... Olha aqui como vocês falam o paradoxo. Quem ama universalmente não ama nada nem ninguém. Por quê? Porque pelo mundo dualita, amar alguém é desamar a outro. É isso que o Quinto ensina. Você tem que se libertar do próprio amor para poder amá-lo universalmente. Você precisa despossuir todos os seus amores e os seus não amores para amá-lo universalmente. Porque eles são amores individuais. E a terceira posse é o que nós já conversou nos dois primeiros. O saber. Saber, querer saber, conhecer, como nós já viu, é um adultério. E quando você sabe, você passa a possuir. Passa a possuir a verdade. O saber. Essas são as possessões que o Cristo ensina, que você não deve ter, se quiser amá-lo universalmente. Amá-lo universalmente para Cristo é não ver propriedades em nada. Amá-lo universalmente é não amar a nada nem a ninguém. Especificamente. E amá-lo universalmente é não saber a nada. Nós ainda vai falar só mais uma coisa que o Cristo ensina, que talvez seja a mais importante. Mas por enquanto, se tiver pergunta. Rob Gol pergunta: quando dizemos a alguém eu te amo, estamos sendo egoístas? E se dissermos nós nos amamos? Continua sendo egoísta. Porque amor universal não é dirigido a ninguém, é dirigido ao universo. Então quando você ama o universo,
você não ama alguém, você ama o universo. Deixa eu falar uma coisa interessante. Já tem uma palavrinha que está muito em moda aqui no país de vocês. Que Namastê. Fala direito. Fala direito aqui. Namastê. Isso. Namastê. Vocês sabem o que quer dizer isso? O meu eu interior cumprimenta o seu eu interior. Depois do Namastê vem eu sei, é meu, você não sabe, você não tem nada. Adiantou a palavra Namastê se você ainda está vivendo com o seu eu exterior? Se você cumprimenta Namastê, você vai ter que viver com o seu eu interior e viver com o eu interior dele. Não, são só palavras. E palavra não resolve nada. Palavra o vento carrega. Você tem que ter isso no colachão. E na hora que você vivê-lo Namastê no colachão, como é que você vai achar defeito num eu interior puro, que é o espírito? Na hora que você cumprimenta Namastê, como é que você vai dizer, tira a mão daí que isso é meu? Se você cumprimenta Namastê, como é que você vai dizer, você não sabe de nada, eu sei? Cuidado com essas armadilhas que você, como se diz o Krishna, né? Vocês parecem até sábios. Mas o verdadeiro sábio não fala isso. Porque o verdadeiro sábio sabe que ele é ser humano e ele não tem condição de viver o eu interior. Porque ele é humano. E sendo humano, ele vai viver o eu exterior. Anderson. Então devemos ser verdadeiros atores encenando uma peça de teatro e não acreditando em nada dela? Mas devemos executar com perfeição o nosso trabalho? Assim estaremos amando universalmente? Sabe como é que é o nome dessa peça que você falou? Divina Comédia Humana. Isso é uma comédia. A vida de vocês para nós é uma comédia. Ai, eu tô sem emprego e agora o que eu vou fazer? Eu digo, cala a boca, para de solar. Você não sabe o que o pai quer, calma. É uma comédia. Sim, você tem que ser um ator. Um ator representando um papel. Na hora que você for, você vai amar universalmente. Porque você vai estar além da matéria. MG Couto. Pai, tudo isso parece ser tão genérico. O que seria do homem se ele não quisesse nada? O que seria do homem se ele não quisesse nada? Filho de Deus. Porque os espíritos superiores fazem isso. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora? Senhor, louvado seja o seu nome. Senhor, faça de mim instrumento de vossa vontade. Se você fosse assim, você seria um espírito superior, um filho de Deus. O moço está perguntando, mesmo não sendo, ele é um filho de Deus. Mas não se reconhece como. Acabou as perguntas? Eu estou falando assim tão fácil? Tão simples? Chegou pergunta, tá certo. O Anderson pergunta, tendo acesso a esses ensinamentos, não estaríamos passando a perna em quem não tem essa oportunidade? Olha, só se Deus fosse, vamos dizer assim, sádico. Se aquele ali eu vou chacanhar. Primeira coisa, Deus dá a cada um segundo suas obras. Então, se é você que tem, é porque você mereceu. Agora, não se fica igual a pavão, porque eu estou merecendo ter esse ensinamento. Porque o complemento dizendo, a quem muito foi dado, muito será cobrado.
Então você pensa que você está ganhando. Tá sim, você está ganhando responsabilidade. Porque a partir de agora, você não pode mais dizer que desconhecia. Até agora você, igual a criança, dizer, isso eu ainda não aprendi. Agora você já aprendeu. Agora, o que você vai fazer com isso? Anderson. MG Couto. Tem muitos que esperam o que Deus fará para resolver sua vida. Para estes eu tenho o ensinamento do Velho Testamento. Tema a Deus. Tenha medo de Deus. Porque Deus não está aqui para lhe servir. Ele está aqui para servir o Espírito. Dá-lhe ao Espírito que o Espírito precisa. E se o Espírito precisar que você, ser humano, não seja satisfeito, Deus não vai lhe satisfazer nunca. Maria. Sempre em minhas orações eu pedia: Pai, mostra-me a verdade. Esta é a verdade, Pai Joaquim? Não. Esta não é uma verdade. Ou melhor, esta ainda é uma verdade relativa. Mas eu diria assim, como acabei de dizer, é um instrumento para pelo menos você reconhecer que é apenas uma verdade relativa. E não querer cobrar dos outros que chega a isso. Faça por você. Lute para você não saber, para você não ter, para você não amar ninguém ou nada especificamente. E deixe os outros fazerem o que tem que fazer. Messias Aguiar. Usando a analogia de estarmos vivendo em uma cabine, vivenciando um universo próprio e pessoal, onde tudo o que vivenciamos é uma construção mental e única para cada um. Como entender a interdependência e a relatividade? Devemos amar aos fantasmas que construímos? Entendendo que isso é uma pecha. Que os personagens precisam se interrelacionar. Para quê? Para que você construa formações mentais. Se não houvesse relacionamento entre os personagens desta pecha, você não teria construção mental. Se você não tivesse construção mental, você não teria prova. Anderson pergunta: a hora é próxima? Pois percebo que há uma reviravolta em tudo o que achávamos que sabíamos. E a hora já chegou faz tempo. A hora começou a cegar em 1918, quando Nossa Senhora apareceu em Fátima. Já viu quanto tempo está durando essa hora, né? MG Couto. Não entendo por que temer Deus. Já quem teme não respeita no íntimo? Não, Gi, eu estou respondendo temer a Deus por esse que você falou. Esses que esperam que Deus lhe traga satisfação. Quem espera que Deus lhe traga satisfação, tenha medo de Deus. Porque Deus não vai trazer essa satisfação, não. Deus não vai servi-lo. Então, Gi, peça a Deus sua satisfação. Mas fique, atento, porque não vai receber, não. Sim, medo. Tem medo, sim. Medo de Deus. Você pede a satisfação, aí fica, Deus vai me dar. Não, tenha medo. Ixi, agora enrolei minha vida. Porque agora eu vou ficar esperando que Deus me dê isso e Deus não vai me dar. Anderson, ao final da peça estaremos necessariamente amando universalmente? E essa peça é encenada em muitos teatros. Quando a peça deixar de ser encenada, não importa em que teatro você estiver, você vai estar amando universalmente. Mas enquanto você não estiver amando universalmente, será transferido de um teatro para outro para continuar encenando a peça. Pacal.
vai mandar umas contrariedades e frustrações, por isso temer? O que eu disse pro moço aqui é, olha, tema a Deus, por quê? Porque você se sente confiante quando pede a Deus. E normalmente é o contrário. Você pede a Deus para lhe dar uma... É igual a Cristo na cruz, né? Pede água e recebe fel. Por isso é que eu digo, tema a Deus. Não confie em Deus. Não se atire nessa de pedir nada a Deus. Viva o que Ele lhe dá. Ao invés de querer alguma coisa. Porque se você se pende no querer, as coisas vão ficar mais difíceis. Anderson, e se eu quiser falar com Deus? Já viu a letra da música? Então lê a letra dessa música que é perfeito. Você tem que destruir seus castelos de ilusão, você tem que lamber o chão, você tem que se livrar das coisas materiais para no final cegar em nada. Você não vai conseguir falar com Deus. Você pode no máximo ter, vamos dizer assim, ciência da presença dele. Agora você falar com ele, não. Você não fala com Deus, Deus fala com você. Se acabou a pergunta, vamos para mais um ensinamento do Quito e esse vai ser o último. Carlos, eu tinha que deixar para o último, o mais simples, né? Amá-lo universalmente é amá-lo próximo como a si mesmo. O que é isso? O que é isso? Se vocês puderem me repondo aí, para vocês, o que é amá-lo próximo como a si mesmo? Se quiserem, vamos dizer, da sute aí, fica à vontade. Ó Maria, temos que nos amar antes, né? Vamos com calma. Vamos com calma. Primeiro vamos entender o que é amá-lo próximo como a si mesmo. Anderson, é permitir ao outro o que gostaríamos de ter. Permitir ao outro? Gioia, gostei muito dessa. Permitir. Já acabou de você julgar. Porque você julgou e deu a permissão. Eu acho que você é um forte candidato a Deus. Não. Amar ao próximo como a si mesmo é dar ao outro tudo o que você quer para você. Você quer estar certo? Dê ao outro a certeza. O estar certo. Você quer fazer alguma coisa? Dê ao outro o direito de fazer o que ele quer. Você quer ganhar alguma coisa? Dê ao outro o direito de ganhar. Amar ao próximo é você anular-se para que o outro seja alguma coisa. Isso é amar ao próximo, como a si mesmo. Tudo que você quer para você, inclusive o reconhecimento de ser, estar ou fazer, você tem que dar ao outro. Foi o que eu falei lá no primeiro dia e vocês me perguntaram
como é dar-se ao outro. É, ao invés de dizer o que vamos fazer, é você perguntar: o que você quer fazer? Eu faço com você. O que você quer ganhar agora? Eu lhe dou. O que você quer ser agora? Eu sou. É baseado no fundamento de que você está sempre preso a vontades e desejos. E você passar a ter a vontade e o desejo do que o outro quer ter. E olha, diante que você me faz alguma coisa sobre, mas se ele quiser que eu fume, eu não fumo. Fume, por amor. Se ele quiser que eu saia e mate alguém, saia, mate, por amor. Que quando você matar por amor, você não vai estar matando. Como Cristo não agrediu ninguém quando enfiou o chicote no lombo do outro, porque ele fez o que o pai dele queria, não o que ele queria. Então ele estava amando universalmente, enfiando o chicote no lombo. Amar universalmente é anular o eu. Eu não sou mais eu sou você. Eu sou cada você com o qual eu me deparo. Porque eu amo ao próximo como a mim mesmo. Porque eu reconheço que eu sou formado de vontades e desejos. E para amá-lo universalmente, eu tenho que desejar e ser o que o outro quer ser. O que o outro quer fazer. Isso quer dizer amar ao próximo como a si mesmo, e por isso eu de pedir a moça calma, porque senão você vai querer amar a você, e se você amar a você, você não vai amar o outro. Você tem que amar a você sim, mas amar a você universalmente. Sem posses, sem adulteração, sem julgamento. Então é complicado se dizer, eu tenho que me amar primeiro, porque vocês ainda estão presos à ideia do amor individual e vão querer nutrir-se de amor individual para poder amar o outro. Só vai amá-lo materialmente. O ensinamento do Cristo é este: amar ao próximo como a si mesmo. E amar-se a si mesmo é anular-se em benefício do outro. Não sentindo-se anulado, mas sentindo-se em paz por estar amando. Já contei no primeiro dia, contei a história do jogo do futebol e da paia. Foi o que eu disse para a moça. Você tem que ir com ele, não para ir com ele, mas você vai com ele porque você quer amá-lo. Você não vai para ir a lugar nenhum, você vai por amor. Você vai ao amor e não à paia. Você vai ao amor e não ao que está acontecendo. Essa é a diferença no se anular do se anular. Você se anula como eu. E por isso não vive as coisas do eu. Mas se passa a viver o amor. Isso é ser o outro quando estiver com o outro.
é universalizar-se com o outro quando estiver com o outro. Anulando-se. Não por anular-se. Anulando-se não para ganhar, mas por amor. É como eu disse, ela é o mais simples. Mas não é tão simples. Porque se você continuar julgando, você não se anula. Se você continuar adulterando, você não se anula. Se você tiver posses, você não se anula. E é por isso que os mandamentos que o Cristo ensina estão no final da Bíblia, dos evangelhos, no final da missão. Amar ao próximo como a si mesmo é não julgar, não adulterar, não ter posses. Se você não cumpre o que o Cristo ensinou, jamais você vai amar o próximo. Amá-lo universalmente é viver o amor. E só o amor. E mais nada. Se tiver pergunta. Tentar fazer a pergunta do Kaká aqui. Boa noite, Pai Joaquim. Não é o ato em si que conta, mas a intenção como fazemos. Não é o que é como fazemos. Comente isso, por favor. Isso eu lhe peço uns dias para comentar, porque a intencionalidade faz parte do ensinamento do Krishna. É o como o Krishna ensina para o que é o amor universal. Aí nós vamos falar em intencionalidade, tá certo? Se por enquanto vamos deixar isso sem hipótese. Ô Maria, enquanto temos noções de certo e errado, não somos capazes de amar assim. Essa noção de certo ou errado traz resistência. Pai Joaquim, estou numa enrascada. Não consigo me anular desse modo. Como se quebra essa resistência? Lutando contra você mesmo. Lutando contra os padrões de chateado. Como? Sabendo que tudo é universo. O seu certo é o universo que você chama certo. O seu errado é o universo que você chama errado. Quem é você para julgar o universo? É preciso para você se anular, você ver a poeira microscópica que você é do universo. É preciso você ter a perfeita consciência do quanto a sua capacidade de percepção é pequena para poder te dar ao direito de julgar o universo. Rob Gol. Amar o outro é aceitar ele do jeito que ele é? Aceitá-la ainda parte de conceitos. Eu aceito, não concordo, mas aceito. Amar é amar. Este é o caminho da consciência crítica. Vocês falam tanto em consciência crítica. Consciência do Cristo. E a consciência do Cristo ela é essa. Ele não julgava ninguém. Ele não adulterava nada. Ele não possuía nada. Ele amava o próximo como a si mesmo. Isso que eu estou falando é uma verdade? Se alguém já leu a Bíblia, sabe que não. Se alguém já prestou atenção aos ensinamentos da Bíblia, sabe que não. Cristo julgou todos, professores da lei, fariseus, vermes, filho do demônio. Quando julgou,
faltou com a verdade e mostrou que possuía a sabedoria. Então como é que ele ensina uma coisa e faz outra? Porque tudo que eu acabei de falar não tem nada a ver com fazer. Tem a ver com seu mundo interno. Você pode estar discutindo com uma pessoa sem saber por que está discutindo. Você pode estar educando um filho sem saber que está educando um filho. Que é a questão da intenção que o moço colocou. E que nós vamos estudar no Kisna. Como se libertar dessa intenção. Ou seja, como amá-lo universalmente, mesmo aparentemente tendo intenções. O que eu posso lhes dizer é que apesar de todos os atos da caminhada a Jesus Cristo, da encarnação Jesus Cristo, denotarem que ele não estava amando universalmente, ele estava. Por isso, se eu enxergo hoje, descendo um cocheio para vocês. Não se preocupem com o Cristo Homo. Até porque nunca houve o Cristo Homo. Houve um Jesus Homo. Não se preocupem com o que ele fez. Não se preocupem com o que ele disse. No sentido de acujar alguém. Vejam sim que ensinamento ele está passando a você para viver internamente aquele ensinamento. Não se apegue a palavras, não se apegue a atos. Vão além do Cristo humano, buscar o amor e não o Cristo, e não o Jesus. E ouçam cada palavra que foi dita e tentem entender, partindo destas premissas, o que ele quis dizer para vocês. Garanto para vocês que a Bíblia vai mudar, sem mudar nada. Se tiverem a pergunta, eu respondo, senão daqui a pouco nós paramos. Crisquim comenta: Pai Jaquim, quando tem que enfrentar um desafio, eu faço como o Senhor falou. Vou imaginando-me no universo, e aí consigo me reduzir a menos que um átomo de hidrogênio. Desse modo, para mim, facilita e muito. Sim, Giveza, você só pode combater a prepotência porque o ser humano achar que ele sabe alguma coisa, como o moço disse, a ciência não sabe de nada. Isso está provado cada dia que ela descobre uma coisa nova, que ela não sabia. De quanto mais você luta contra a sua prepotência de saber, de ser alguma coisa, de conhecer alguma coisa, você se vê no seu real tamanho frente ao universo, você destrói essa prepotência. Anderson, muitas pessoas dizem que jamais poderiam ser iguais a Cristo. Devemos tentar ser iguais a Ele? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só se chega a Deus através de eu. Todos que dizem que não podem ser igual a Cristo, não chegam a Deus. Só isso. Agora, se Cristo fosse alguma coisa absurda de grande, e você nunca pudesse chegar a Ele, que universo seria esse? Seria aquele que tem os eleitos? Ou aqueles que são mais capazes do que outros? Se ele foi capaz, você é.
Você é criado à imagem e semelhança de Deus como ele foi. Agora, sabe por que as pessoas dizem isso? Porque não querem fazer. Aí há uma justificativa. Porque não querem abrir mão das verdades, das passões, dos objetos material, das suas propriedades privadas. Só por isso que eles falam isso. Ó Maria, mas ele, Cristo, não deu chicotadas lá nos vendilhões? Eu disse, acabei de dizer. Deu chicotada com o chicote e deu chicotada com a língua. Com os apóstolos dele, os seguidores dele, falam uma coisa para ele, ele vira para os seguidores dele e diz: vermes miseráveis, até quando eu vou ter que aturar vocês? Ele fala isso está escrito na Bíblia. Isso é amor? Para você não é, mas por dentro ele estava amando universalmente. Vamos dizer assim, ele estava fazendo o papel dele, tranquilo, na dele, sabendo que era aquilo que precisava ser feito. Caibalion. Pai Joaquim, amar universalmente é se tornar um instrumento de Deus? Não. Amar universalmente não é se tornar um instrumento de Deus, porque você já é o instrumento de Deus. Amar universalmente é ter a consciência de que só Deus age e que você é um mero instrumento. Não é tornar-se o instrumento porque você já é. É ter a consciência de ser o que você é. Olha, amar universalmente é ser o que você já é. E para isso você precisa deixar de ser o que você acha que é. Pacal. Joaquim, se o amor universal leva à real felicidade que todos buscam, por que os espíritos se prendem tanto na felicidade efêmera do prazer e dor? Por que a ficha não cai para eles, mesmo com tanta vicissitude que Deus tem gerado nesta realidade? Porque o prazer é inebriante. No Evangelho do Tomé, Cristo diz assim: eu vim para trazer a boa notícia para os homens, mas eles estavam embriagados e não me ouviram. Vocês continuam embriagados até hoje com o sucesso material, com a conquista material, com o prazer material. É só por isso. O espírito está embriagado. Com vinho podre, viu? Renato, este estudo é aos seres humanos, mas no fundo você fala aos espíritos, pois quem escolhe o sentimento é o espírito, certo? Eu, ser humano, não escolho nada. Não, eu não posso falar espírito, porque espírito não ouve. Espírito não compreende palavras. Quando eu me dirijo a espíritos, eu não falo. Eu amo. Então este tudo é para seres humanos, por isso está em palavras humanas. Agora, se eu sei que você não escolhe, mas você não sabe. Você acredita que escolhe. Então eu estou hoje, vamos dizer assim, fazendo o meu papel e lhe dando uma oportunidade de escolher diferente. Se escolher, ótimo. Se não escolher, também eu não vou brigar com você. Porque eu sei que você não escolhe. MG Couto. Pai, eu não tenho dúvida de meu reduzido tamanho, mas tenho a ilusão de querer ser melhor. Mas você ainda acha a ciência importante? Você ainda acha que a ciência descobriu? Que foi a ciência que trouxe as coisas? Olha, não é, o seu tamanho não é o seu tamanho. É o tamanho da sua vida. É o tamanho deste mundo. A Terra é um grão de areia no universo. E vocês ainda, vamos dizer assim, ainda pensam duas vezes para saber se tem extraterrestre mesmo ou não? Não! Deus fez tudo isso só para agradar os olhos de vocês.
Diego, imagem e semelhança de Deus se refere ao espírito ou ego? Espírito. O ego nem existe para poder ser alguma coisa. O ego é um conjunto de ideias que cria realidade. Ó Maria, Pai Joaquim, eu tenho a possibilidade de fazer alguma coisa que não seja a vontade de Deus? Se eu faço só o que Deus quer, isso seria um alívio muito grande. Relaxar e ser apenas. Olha, grande pergunta. Você não faz o que Deus quer. O que você faz é Ele fazendo, não é você. Não é você que faz. É Deus que faz e você acha que você está fazendo. Deus é tudo. Então Ele não é você. Ele é você e tudo que você faz. Não foi você que escreveu essa pergunta. O escrever foi Deus. Não foi Ele que leu. O ler foi Deus. O ler é Deus. É muito mais, vamos dizer assim como vocês falam, o buraco é muito mais embaixo. Você não faz o que Deus quer. Deus faz e você acha que você fez. Anderson, escolher o amor universal seria uma autotransformação não prevista? Seria uma mudança que levaria o caos do ego e a preparação para a nova existência? Só se Deus estivesse no universo assistindo o que está acontecendo. E você, ego, conseguisse se autotransformar sozinho, e aí você pegou Deus de calça curta. Sabe? Você fez uma coisa que Deus não esperava. Ele vai entrar em pânico. E agora, o que eu faço? Aí ele vai dizer assim, meu Deus, me ajude. Não, moço. O universo tudo é sincronizado. E tudo é feito por Deus. Então não se preocupe com isso. Se você fizer, não é você que está fazendo, é Deus. Aliás, você nem está fazendo, né? O que é feito é Deus que faz. Renato. Ok, pai, mas é através do ser humano que o espírito vivencia esta ilusão. Logo, o que você nos ensina é percebido por mim e amado universalmente, ou não pelo espírito. Logo, é uma troca de informação de ego para ego, mas amado pelos espíritos. Não! Você, ser humano, não escolhe. Você ama universalmente ou não. Você, ser humano. Este seu amor humano cega a mente primária do espírito. E aí ele pode amá-lo universalmente ou não, o que você amou ou não. O que você queria, vou falar em palavra de vocês, o que você humano queria não é o que o espírito escolheu. Mas o espírito escolhe amá-lo universalmente ou não, o que você escolheu. Veja, se você não vai com a cara de uma pessoa, isso não quer dizer que o espírito não vá com a cara daquela pessoa. Essa ideia de você não ir com a cara daquela pessoa é a prova do espírito. E aí ele vai escolher compactuar com essa ideia ou não. Conforme ele compactua ou não com essa ideia, surge uma nova prova para ele. Essa nova prova será um novo pensamento ou sensação que você, o humano, terá. Então o espírito não escolhe sobre coisas materiais. Ele escolhe sobre ideias materiais e sensações materiais como ele vai reagir a isso. Anderson, os espíritos sacanas estão nos bastidores da peça, enquanto nós, egos, ficamos igual marionete, para lá
E pra cá, ô peça demorada. Só tem uma coisa. Você, ego, é o personagem vivido por um espírito, por um ator. No batidor, tem os espíritos chacana, aqueles que vêm lhe pachar a perna. Tem. Só que esses também são comandados pelo diretor, que é Cristo. Só que o diretor só pode fazer o que o autor escreveu. Então o espírito chacana que está no batidor também é personagem da peça. Ele é dirigido e comandado pelo autor. Então ele está ali para isso mesmo. Ele está ali para isso mesmo. Para poder criar todo o sentido da peça, batidor e palco. Renato, e a escolha do espírito cria o momento seguinte do ser humano, ou seja, o karma, certo? Certo. Diego, então quando o Mestre Jesus disse, vós sois deuses, estava se referindo ao espírito de quem estava ouvindo a mensagem? E eu só posso lhe responder com uma pergunta, é óbvio. Para o ser humano, Cristo diz bem claro, vocês são filhos do diabo, vocês são o diabo. Então tá. Então, filhos, fiquem capazes do Deus. Na semana que vem nós vamos falar o amor universal na visão de Paulo. Vai ser muito importante entender o amor universal que Paulo ensinou, baseado no ensinamento de Cristo. Claro, né? Paulo baseou-se no ensinamento de Cristo. Tá certo? Então vocês fiquem capazes do Deus e nós de volta na semana que vem, tá certo? Boa noite, pessoal. Um grande abraço a todos. Isso.